Primeiramente, inicialmente, nós vamos tratar sobre a escolha. Quem deve ser escolhido, as qualificações, a importância e, por último, os deveres. Então, já demos aqui uma olhada. Por essa causa te deixei em Creta, né? Uma ilha a qual o pastor Tito era o pastor daquela igreja. E ele recebeu uma incumbência de colocar em boa ordem as coisas que ainda restam, né? Paulo, ele ganhava, né, as pessoas, fabricava tendas no sentido espiritual, né? E ele levantava pessoas, esse pastor Tito, e encomendou ele para que ele pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e que de cidade em cidade estabelecesses, esse termo aqui, presbíteros, como já te mandei, né? O irmão leu o texto, na verdade prática, né? Quis comentar, que diz que o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas, né? A palavra idoneidade, né? Pessoa que tenha condições, tanto espiritual, moral, né, para exercer esta função e assim auxiliar na administração da igreja local. Glória a Deus. Algumas características já foram vistas aqui. Essa palavra irrepreensível está no versículo 6. Depois nós vamos entrar no comentário. Irrepreensível não que ele seja perfeito total, né? Mas marido de uma só mulher, né, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e que nem sejam desobedientes. Aí no versículo 7, que o bispo seja, de novo ele fala a palavra irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, que não seja uma pessoa soberbo, né, nem iracundo, que se ira com facilidade, nem dado ao vinho, sem vícios, nem espancador, violento, né? Pessoas que agridem, no caso, homem, agressores, nem cobiçoso de torpe ganância. Está falando de pessoas que interesseiras, né? No segundo texto que ele leu, qual foi o segundo texto? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 até o 4, né? Ele dá recomendações aos presbíteros que estão entre vós, e ele se denomina também como presbítero, Pedro. Testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que há de revelar, né? Testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar. Sempre essa temática que Pedro fala sobre o sofrimento cristão e a glória que há de vir, que há de se revelar. É uma questão que está sempre ao lado da outra, né? Para participar dessa glória tem que passar pelas aflições de Cristo. Então no versículo 2, nós vamos continuar a apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado, né? Cuidado de quem? Do rebanho. Não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância. É o mesmo assunto que ele falou de Tito. Mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, né? Mas servindo de exemplo. O exemplo aqui está essas questões: irrepreensível, marido de uma só mulher, né? Que não seja soberbo, iracundo, nem dado ao vinho, não espancador. Todas essas características compõem a questão do exemplo ao rebanho. E por último, ele fala do sumo pastor, que quando aparecer, alcançaremos a coroa de glória. Então, foi lida a introdução. É assim? Vamos para a escolha. Aqui não é a questão de quem quer ser, né? Mas quem Deus chama, né? Porque para
Tem muita gente que foi criado nessa uma organização eclesiástica como se fosse uma escada eclesiástica. Aí alguns ficam frustrados porque não são, outros ficam tristes, né? E assim por diante. Mas, bodeguinha? Você não entendi muito não, mano. Glória a Deus. Mas a escolha dos presbíteros, nós vamos ver o significado da função. Aí nós temos aí, irmão, palavras no grego. Se você está com a sua revista aí, ele vai dizer o termo presbítero, né? Presbíteros. É uma forma comparativa da palavra grego presbis. O que é essa palavra? O significado dessa palavra? Presbis. É uma pessoa mais velha, né? Mais idônea. Mas é claro que ele está falando também do sentido de caráter, né? De cristão, não só de idade, né? Porque tem exemplos de pessoas já também de tempo de crente, que teve muito tempo de crente, mas lá em Hebreus ainda não estavam naquela disposição de também repassar o conhecimento cristão para os outros, né? Então, uma pessoa mais idônea, que é por isso que é chamado ancião, né? Maturidade, principalmente para a liderança, né? Exercer um cargo de liderança sem maturidade complica, porque em momentos difíceis, as aflições, as incomodações, a pessoa vai ficar zangada uns com os outros e é preciso ter muita maturidade para ter a cabeça no lugar, ter um controle espiritual e ter esse desenvolvimento da vida espiritual, senão o fracasso é grande. Então, esse substantivo tanto se aplica na questão dos judeus como os gregos, né? Essa palavra pessoa mais velha. Falando sobre essa questão do presbítero, como eu falei, um título de dignidade de indivíduos experientes da idade madura que formava o governo da igreja local. Essa palavra, ela também está sendo comparada, equivalente a bispo, que é o termo bispo, já é uma outra palavra do grego, que é episcopo. Faz muito barulho, né? Episcopos, certo? Por isso que tem aquela mensagem lá, que se alguém aspira, o quê? O episcopado, excelente obra desejo. Tem irmão que, não, eu não almejo isso não, né? Mas já tem uns que querem almejar só pela função do título, e não pelas missões que estão embutidas nesse título. Mas presbítero, ele é equivalente a bispo ou episcopos, né? Ou, traduzindo, supervisor, certo? Supervisor. Também nós temos outra palavra que é equivalente, bispo, professor. O que é o professor? Aí tem o termo grego que é didáskolos. Tem até essa palavra didática, o ensino didático, vem desse termo
o nosso português vem do grego, né? Então, o professor é o didáskolos, aquele que ensina, né? E a outra palavra que é correlata com o presbítero, bispo, professor, é o termo pastor, do grego poimer. Então são essas 4 palavrinhas que elas estão dentro da mesma função, a missão de ensinar, a missão de apacentar. Claro que as igrejas, elas, como nós falamos da nossa própria experiência, formou aquela a questão de sucessão, né? O presbítero é como se fosse um pastor pequeno, né? Aí tem o pastorzão grande. Mas tudo bem. Mas todos eles têm a missão de apacentar um rebanho de Deus, né? Certo? Então, o significado da função, nós já falamos, a escolha dos presbíteros. Vamos falar sobre a liderança local. Você está com a sua revistinha aberta aí. E ele vai bater exatamente na carta de Tito, capítulo 1, os versículos 4, que nós lemos. 4, 5. Ele está dando um versículo 4 que nós não lemos na revista. Ó. Os irmãos já localizaram aí? Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, Paulo falando para Tito: meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui é uma introdução que ele vai dar uma recomendação para o líder daquela igreja, para que ele pudesse colocar em ordem, né, as coisas que estavam precisando ali naquela comunidade. Vamos falar sobre liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde plantava. Então as igrejas, elas têm que ser organizadas, né? Não pode ser uma coisa assim desorganizada, né? Tem toda uma composição, né, que não se pode, por exemplo, funções onde as pessoas possam exercer, tem que ter os critérios, tem que ter essas qualidades, né? Porque senão, se todo mundo for fazer isso, então não sai, é um trabalho sem, que pode até ser feito, né? Mas não tem aquela eficiência, né? Então vamos continuando aqui. Esse cuidado com a igreja local, né, como plantador de igreja que foi Paulo, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve a esse discípulo, que é Tito, o jovem Tito, Paulo instrui ele a estabelecer o quê? Presbíteros em diversas localidades de cidade em cidade. Como nós lemos aí, não foi? Te deixei em Creta, para que tu pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então Paulo delegou a Tito, e ele orientou Tito de quem poderia ocupar esses cargos. Está claro assim que o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas, né? Quais eram as qualidades que Paulo esboçou na carta que deveriam ser, que deve ser ainda hoje para todos aqueles que são candidatos ao ministério? Aí nós vamos para o subtópico de número 3, que fala exatamente sobre o quê? As qualificações. As qualificações para a escolha dos presbíteros. Então, no Novo Testamento, as referências aos presbíteros, elas estão no plural. Plural. Presbíteros, ou bispos, e também chamado de quê? Anciãos. Aí nós temos várias referências, né, que vocês, 1 de Pedro, Tiago, depois vamos falar sobre Tiago 5,14, né? Bem, eu achei
Por isso que nós falamos, né, em relação ao pastor, presbítero, eles têm a mesma função de ensinar, de apacentar o rebanho de Deus, como foi lido em 1 de Pedro, capítulo 5. É um pastor, um apacentador de ovelhas, o presbítero. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas, né? Também elas são bem autoexplicativas, né? Os irmãos leram aí uma pessoa irrepreensível, né? O exemplo de uma vida, uma boa conduta, bons exemplos, né? Tanto para os de casa como para os de fora. São essas qualificações que vão dar exatamente que Tito tinha que avaliar, e hoje em dia não é diferente, né? Agora, claro que algumas pessoas talvez não tenham muito critério sobre isso, né? E nessa sede de poder, de cargos, às vezes eles colocam pessoas que não têm essas mesmas qualidades, né? E aí é complicado. Mas nós temos aí esse termo, outra referência, 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 7, vocês vão ver também essas qualidades. Aí, o capítulo 3, primeira carta, né? Versículo 1 ao 7. Tem toda essa referência aí, irmãos, que a gente pode ler só assim para admoesto, pois, ou melhor dizendo, esta é uma palavra fiel. Se você deseja o episcopado, excelente obra deseja. Agora, olha quais são as qualidades do bispo. Aí, mesma coisa que ele falou para Tito. Irrepreensível, o que mais? Versículo 2, capítulo 3, né? Da primeira carta. Marido de uma mulher, né? Uma pessoa vigilante. Aí vem essa questão também, né? Daquele marido de uma mulher, que já surgiu, né? Hoje. Eu não sei se é baseado naquele movimento feminista das mulheres assumir os cargos, né? Mas assim, pela orientação bíblica aqui, a gente vê que a orientação é direcionada aos homens, né? Não tem assim uma orientação, se você está vendo aí outra coisa, eu não estou vendo não. Mas, claro que as mulheres, elas têm o seu papel ao lado do homem, né? Porque, geralmente, o líder, ele está ao lado de uma mulher ajudadora, né? Auxiliadora, que estão em pé de igualdade, não tem maior nem menor, mas estão juntos. Isso não é nem cristão, nem que seja incrédulo, nem que seja ateu, não se pode fazer isso, certo? Violência não é a saída, mas tem essas questões da cultura, né? Tem pessoas que são impacientes, que não suportam nada, mas esse não é nem que ele não seja pastor. É como eu estou falando, né? Pode ser crente, não crente, mas essa questão de espancamento não é bom para ninguém. Não cobiçoso de torpe ganância. Vocês já viram isso aí, né? Pessoas que só visam a cifrão dos reais.
A visão dele é cifrão, dos reais. Além disso, moderado, pessoa moderada. Moderação é uma função, é uma qualidade muito boa, viu? Não contencioso, né? Não avarento. O avarento é aquele amante do vil metal, né? Meu Deus. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não governa a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta que ele se faz. Não uma pessoa neófito, não tem experiência, novo convertido, porque exatamente ele está com a função, ele vai para que não se ensoberbeça e não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Todas essas qualificações aqui são semelhantes às recomendações que Paulo deu a Tito, sendo que Timóteo ele amplia mais, né? Tem mais qualificações para o bispo ou presbítero, certo? Ele aconselha-se que não se pode se descuidar dessas qualificações, né? Porque senão, né, até essa questão do bom testemunho, né? Às vezes a pessoa tem um problema no passado, ele não era crente, ele cometeu um deslize, né? Chegou a responder um processo, de repente ele se saiu de um estado para outro, aí ele se escapa, tenta se esconder, ele se converte, aí vê um irmão bem destacado, prega bem, fala galácticos. Pessoas que mexem com pedofilia nas redes sociais. E isso aí, às vezes, a polícia vai ao alcance. Custa, mas um dia chega. Aí a pessoa está lá na igreja, consagrada e tudo. Então é preciso avaliar o perfil do cidadão, do candidato. Senão... Não estou falando de salvação, estou falando de servo de Deus que uma vez foi perdoado, não estou falando disso. Estou falando da questão de ocupar uma liderança, uma função, para observar essas qualidades, certo? Tem um processo, né? Tem um processo que a pessoa vai responder, né? Então, quando se limpar com todo mundo, aí está apto para assumir, mas... Independente de função eclesiástica, porque hoje em dia, irmão, e sempre foi, não é só hoje não, sempre foi assim, desde quando o mundo houve mundo, sempre tem essa questão de você galgar cargos, de você galgar funções, né? Então, é melhor você, como membro de uma denominação, de uma igreja, você fazer o seu papel, a sua obra, fazer o seu testemunho, exercer o seu ministério, dentro do que Deus te propôs. Em relação a cargos, né? Se você estiver nessa condição, apto, tal, aí tudo bem. Mas é preciso a gente observar essa questão, porque as igrejas muitas vezes não observam e
Não dá certo. Certo? Segundo tópico, vamos mandar mais, que o tempo já perdeu aqui uns tempinho. A importância do presbitério. Vocês estão localizando aí o segundo tópico? A importância do presbitério. Já significado o termo, né? Não despreze o dom que há em ti, do qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Presbitério, né? Que é um grupo de presbíteros. Aqui, essa palavra aqui que eu estou lendo, em 1 Timóteo 4,14, não despreze o dom que há em ti, qual te foi dado pela profecia, com imposição das mãos do presbitério, para Timóteo, né? 1 Timóteo 4,14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor, através do conselho de obreiros, que era o presbitério. No Novo Testamento, irmãos, classifica esse corpo de obreiros de presbitério, né? Tem a palavra grega para presbiterion, que é um substantivo. Presbitério. Agora, a segunda parte, a atuação do presbitério. Se você está na sua revista aí, no segundo subtópico dessa atuação, lá no Concílio de Jerusalém, quem não lembra daquele concílio, que foi exatamente o primeiro concílio, depois que Paulo fez a sua primeira viagem missionária, aí houve uma questão doutrinária a ser debatida naquele concílio, porque tinha uns irmãos da igreja da Judéia que exigia que os gentios pudessem passassem por aquele mesmo processo da circuncisão. E aí ficou um embate, né? E aí, faz ou não faz? Tem que ser circuncidado ou não? E Paulo começou a pregar para os gentios que era só pela fé somente. É tanto que ele escreveu aos Gálatas que a circuncisão e a incircuncisão não tem nenhum valor, né? Então, o corpo de presbíteros, né, de anciãos, se reuniram naquela concílio para tratar dessa questão eclesiástica lá, né? Então, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Isso está registrado em Atos capítulo 15, os versículos 2, 6, 9 até o 11, né? Houve uma decisão naquele concílio, aquela reunião. Os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. A resolução foi essa, ó. Quando eles iam passando de cidade em cidade, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. A verdade, a resolução foi que não podia se colocar uma questão obrigatória, mas as pessoas tinham que se abster dos ídolos, da proneia, prostituição, que era muito comum entre os... Inclusive, as religiões, eles cultuavam os seus deuses pela prostituição. Ou seja, a prostituição era como algo sagrado. Então as pessoas aceitavam Jesus e aceitavam Jesus e continuavam se prostituindo. Paulo disse, tem que se abster, no caso, o concílio, da prostituição, a questão do sangue, né? Das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, são essas. Se vocês quiserem ver depois, não faz parte aqui, mas é o que foi acertado pela direção divina naquele concílio, né?
onde estavam os apóstolos, e esse grupo de anciãos. Terceiro parte do segundo tópico, nós temos que a valorização do presbitério. É de vital importância ao desenvolvimento da igreja local e bem ao ordenamento do corpo de Cristo. Então, essa função do presbitério, né, a valorização e o significado, a atuação dentro das questões doutrinárias, né, porque existem muitas heresias desde os tempos primórdios, imagine nos dias de hoje, né? Então, o ensinamento é o antídoto contra a heresia. Sempre aprendi isso no seminário, né? As pessoas às vezes querem aprender muitas coisas, mas aprenda o básico. Se você aprender o básico, você vai ter como refutar contra o erro, que são as heresias. Terceiro tópico, pouco tempo aí, mas a gente vai concluir aqui, se Deus quiser, exatamente sobre os deveres. Nós vimos as qualificações, não foi? O significado. Quais são os deveres, quais são os ofícios do presbítero, ou do ancião, ou de quem mais? Do bispo, o supervisor, o presbítero ou ancião. Quais são as suas funções, os deveres? São vários, mas aqui o nosso autor colocou pelo menos 3. Apacentar a igreja de Deus. Apacentar a igreja de Deus. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus. Como é que alimenta? É através da instrumentalidade da palavra de Deus, né? Do ensinamento, da pregação, a exposição da palavra de Deus. Irmãos, existe dentro do estudo teológico, né? Porque às vezes você pega mensagens temáticas, mas o melhor conteúdo bíblico para uma alimentação é aquele conteúdo que você vai ponto por ponto, né? Porque é um tanto cansativo, porque o pessoal gosta mais daqueles movimentos, né? Aquela aula expositiva, é o irmão que dorme. Tem a menina ali dormindo, não, a meninazinha está com sono dele. Só os irmãos adultos mesmo, que às vezes dormem que só. Quando eu era criança, eu dormia que só na igreja, porque a mãe ameaçava, se correr, se mexer, tem um tratamento, segundo a psicologia daquela época. Aí eu tinha que dormir mesmo, senão... Mas essa questão do estudo do ensinamento mais aprofundado, né? Realmente tem pessoas... Tem gente que tem problema, diz que não consegue se ligar na mensagem, não consegue aprender nada. Mas é engraçado que esse pessoal assiste uma série que
como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Jamais. Os obreiros são só... Irmãos, se a gente for ler 1 de Corinto, 1 de Corinto é uma carta muito atual, porque lá tinha as pessoas, as próprias pessoas destacavam os obreiros. E Paulo vai dizer que os obreiros são apenas coadjuvantes, porque o protagonista é o Espírito Santo de Deus. E os obreiros são apenas instrumentos divinos, mas a força vem de Deus, né? Então, a primeira carta, ele vai contra-atacar aqueles que se escolhiam, né, os seus partidos melhor, que pregava, que no caso Apolo, os mais tradicionais, e assim por diante. Então, não é pela força ou pela violência, mas é o apacentar as ovelhas, é um ato que ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. 1 de Pedro 5, 2 e 3, como nós lemos. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral, formação espiritual, moral, social e familiar do povo de Deus. Isso aqui é uma formação muito especial, que é através da palavra de Deus que nós somos orientados, né, na nossa vida espiritual, nossa convivência social, sobre a questão dos elementos morais que nós temos que desenvolver e viver em família, tanto como igreja como em cada família particular, né? Segundo aspecto dos deveres do presbítero, primeiro é apacentar a igreja. Segundo, qual é? Liderar a igreja local. Liderança de uma igreja por duas esferas principais. Primeiro, governo. Segundo, ensino. Governo e ensino. As duas esferas da liderança. Aí nós temos presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Para isso, ele precisa saber governar o quê? A sua própria casa. A casa, a família é um experimento local, né? É uma experiência. Se você for um bom filho, aí ele acha que separar da mulher, ele vai arrumar uma mulher perfeita. Lá vem uma outra mulher pior do que a dele. No lugar dele se conformar com a mulher dele mesmo, que ele já está acostumado. Eles não são perfeitos. Desde quando eles se estranham, mas eles se perdoam. Eles vão conduzindo. Mas não, querem resolver, querem mudar de vida. Isso não dá certo. Tá certo? Isso complica em todos os aspectos, até na parte eclesiástica. Marido de uma só mulher. Como é que ele quer exercer um cargo? Se ele tem um casamento ali, já tem um casamento ali, é separado dali, já tem filho dali. Como é que um homem desse quer ser ministro do Evangelho? E tem. Mas não é o padrão de que está escrito aqui nesse texto aqui, viu? Amém?
Então, nós vamos aqui nessa segunda parte do governo da sua própria casa, apto para ensinar. 1 Timóteo 3, 2, 4. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Conforme Jesus deu um exemplo em Marcos 10, 42. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, com o objetivo de exercer competente. Palavra é essa, hein? Agora enrolei aqui, viu a língua? Competentemente, com competência, essa função, competentemente, essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea, como bem falou aqui no Verdade Prática, foi, Duda? Idoneidade. E pronto a ser exemplo da igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para essa tão nobre tarefa. Liderar a igreja local, né? E prestou atenção que a liderança não é só falar, é viver o que se fala, é experimentar no seu dia a dia, na sua casa, é ser exemplo e é servir. A maior liderança está no serviço. Boa recomendação para cada um de nós, viu? Ensinada pelo próprio Cristo. Vamos encerrar o terceiro tópico. O terceiro tópico, a terceira parte dele, que é sobre ungir os enfermos. E ore sobre ele ungido, Tiago 5,14, viu? Ungido com azeite em nome do Senhor. Eu não sei se eu entendi aqui. Está alguém doente? Chame os presbíteros. É o enfermo que tem que chamar. Não é o presbítero, vou lá ungir você, irmão. Tal. Como é que está escrito na Bíblia? Então, pronto. Eu quero saber o que está escrito, irmão. Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Irmão, vamos fazer aqui uma fila aqui. Vamos ungir todo mundo. É a pessoa que quer receber a oração com unção do óleo. Eita. Não é bem por aí não. Não é por aí não. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado numa igreja local. Aí é uma banalização. Exemplo de banalização. Ele revela a proximidade que o presbitério deve ter com as pessoas. Os membros da igreja local devem sentir-se à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber a oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelos pais e pela igreja para atender essas demandas. Então, esse negócio de estar comprando óleo, irmão, tem que ter cuidado. O que cura é a oração da fé. Certo? Apenas essa recomendação que o... Como é?
já outras coisas, né? Ele já entrando da mais profunda ali. Existe essa questão da fé, né? Mas nós, Assembleia de Deus, não tem esses costumes aí não, né? Não tem não, certo? Então, muitas igrejas têm os costumes do copo com água, né? De você ungir objetos, ungir a carteira de Ministério do Trabalho. Vou ungir aqui que Deus vai abrir a porta. Oh, Jesus, misericórdia. Ungir aqui essas portas para que o Covid não entre nessa casa. Não é assim. Não é por aí. Né? Então, irmãos, concluindo aqui esse terceiro tópico, os deveres do presbítero, apacentar, né, o ensinamento, a liderança, através do exemplo, do serviço, de uma boa conduta familiar, a questão de atender às visitas, né, as visitas aos enfermos. Então, nós concluindo aqui, ainda tem uns 5 minutos, eu quero dizer nessa conclusão, que esses termos, presbíteros, quem mais? Bispo e o pastor, eles são o quê? Sinônimos. Não sei nem o que é isso, mas vocês sabem o que é, não sabe? Você sabe, Daniel? Sinônimos? São a mesma coisa. Os presbíteros, os bispos, sempre formaram um corpo. Cuida da execução das principais tarefas da igreja, que é a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser selecionados e valorizados pela igreja local, né? Selecionados, né? Selecionados dentro daquele perfil da questão lá das qualificações, né? Então, dito isso, nós encerramos aqui a nossa lição 11 e estamos ainda faltando aí pouco tempo, né, para a gente concluir essa lição. Faltam só 2 lições, só. Glória a Deus. Vamos estar orando aí como o nome dele é Rubens, né? Rubens, o patrão do nosso irmão Francisco Vieira, que foi fazer um exame, né, e deu positivo do Covid. Mas não é o irmão Rubens aqui não, viu? O patrão dele. É o Rubens lá da AD Cidade, né? Ele está em casa, né? Está só com problema na garganta, né? Está tomando aí uns remédios proibidos. Não é verdade? Certamente, né? Então vamos orar a Deus e também lembrar os irmãos que hoje teve muita gente ontem aqui, irmão, teve? Mais ou menos, né? Foi? Tudo bem. Eu vi aqui, foi tudo bem organizado aqui, né? O culto infantil ontem, os irmãos estão disponível aí na nossa página do Facebook, né? Os irmãos que não assistiram, está ali. Nossa, foi 1 hora de culto, né? Uma benção. E hoje à noite nós teremos o culto 18 horas. Irmãos, saiu aí uma nota aí, né? Do pastor, nossa igreja. Eu procuro aqui o celular, mas o celular está ali. 50% eles estão liberando agora. Era quanto naquele tempo? Era 10, passou para 25, passou 35, agora é 50. Então pode vir mais gente. Glória a Deus. Então, vamos concluir agradecendo a Deus, orando pelo irmão Rubens, patrão do irmão Francisco Vieira. O irmão Francisco Carlos ainda está se recuperando, né, em casa. Mais algum caso aqui na igreja? Não, né? Vamos convidar aqui o presbítero Misael para ele fazer uma oração. Eu esqueci, irmão, você não me lembra. Irmãos, vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã. Glória a Deus.
Enquanto isso, o irmão recolhe os dízimos e oferta na casa do Senhor aí. Irmã, o irmão me lembrou. 413. Será que sabe como é? Meu pastor é Jesus Cristo. Esse eu acerto. 413, irmãos. Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a ele eu quero andar. Me conduz ao bom descanso, para o campo verde em flor. Refrigera-se minha alma, saciando-me de amor. Ele é meu companheiro, com Jesus desejo andar, pois me dá vigor e força, para que eu possa caminhar. E é quem dá coragem para nada eu temer, mesmo próximo à morte, certo estou que vou vencer. Caminhando ao seu lado, não mais temerei o mal. Seu bordão e seu cajado dão-me proteção real. Contra o meu inimigo, o Senhor sempre virá. Me prepara uma mesa e comigo nela está. Unge a cabeça minha com o óleo do seu amor. O meu gozo é transportante, pois meu cálice tem dulçor. Por sua misericórdia e por seu sublime bem, habitarei em sua casa eternamente. Amém. Glória a Deus. Maravilha esse Salmo 23, né? Cantado aqui, né? Nessa expressão do cantor da harpa cristã. Presbítero Misael fazendo a oração por todos nós. Eu esqueci o nome da pessoa aí, é o Rubens, né? Zumira, a irmã Zumira. Ore e impetrando a bênção em nome de Jesus. Oramos. Pai do Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade para juntos aqui estar aprendendo a Tua Palavra, os ensinamentos da Tua Palavra, da Bíblia Sagrada para cada um de nós, membros desta igreja. Ó Deus, abençoa cada um que veio, aqueles que não puderam estar aqui. Ó Senhor, Teu servo que pediu oração pelo seu patrão, o Senhor Rubens, para que Tu possa tomar conta da sua vida, repreender toda enfermidade, curar-se essa enfermidade que ainda atingindo. E a senhora Zumira também, que a irmã pediu oração. Ó Senhor, Tu sabe o desejo do coração de cada um. Se estiver enfermo, Tu também cura a enfermidade, expulsa todo o mal. Ó, somos gratos por este momento. Te agradecemos por estar aqui aprendendo a Tua Palavra, os ensinamentos da Bíblia Sagrada a cada um de nós, nessa escola maravilhosa que é a Escola Dominical. E agora vamos completar a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Quem puder dizer, diga amém.